Olá, gente. Hoje eu gostaria de falar sobre a franquia Resident Evil. Eu não sou fã de Resident Evil, da franquia, nem de filmes, nem de jogos, nem de livros. O que acontece é que eu gostaria de deixar claro a minha opinião sobre basicamente a franquia de jogos. O que eu penso da franquia de jogos e o quanto basicamente a franquia de jogos ela mudou ao longo do tempo. Eu joguei Resident Evil 1 e eu não zerei. E eu também joguei o Resident Evil 4 até zerar. Só que o que acabou acontecendo é que eu percebi ao longo do tempo que a franquia ela foi mudando. E ela foi mudando gradualmente. Quer dizer, ela não foi mudando gradualmente, ela mudou muito do remake do Zero, Resident Evil ReZero, pro Resident Evil 4, que se tornou uma coisa completamente diferente. Os primeiros Resident Evil, eles eram muito galgados em você matar zumbis, você ter pouca munição, você ter uma máquina de escrever, você ter pouco dano, basicamente, você poder receber pouco dano, os adversários aguentando um dano significativo, com inimigos poderosos, com chefões marcantes, com personagens interessantes, protagonistas e vilões, Wesker no seu auge, puzzles difíceis, principalmente no Resident Evil 1. E eu sei disso porque eu vi os vídeos dos jogos, dos detonados, e eu conheço a franquia, a história dos jogos de Resident Evil, e eu posso dizer e afirmar que a franquia era basicamente uma coisa no começo, que todos vocês sabem, e depois ela se transformou numa outra coisa. Primeiro, no começo era uma franquia de terror, com uma história trash, que se levava a sério demais. Depois ela se transformou em Resident Evil 4 numa franquia com uma história, uma franquia de ação frenética, focado numa história trash que se leva a sério demais. Então, basicamente, o elemento ação se sobrepujou ao elemento terror. E agora, a partir do Resident Evil 7, mudou de novo. Eles tentaram trazer de volta Resident Evil a um jogo ser essencialmente terror. E o Resident Evil 7, ele é muito diferente de todos os outros Resident Evil. E agora eu vi o trailer do Resident Evil 8 e ele tá ainda mais diferente do que todo o resto da franquia de Resident Evil. Que ele parece que originalmente ia ser o Re3 Revelations, mas aí ele agora se tornou o Re8 e agora ele é canônico. O que acontece no final das contas é que o trailer de 2 minutos, ele é um trailer extremamente bom para aqueles que gostam de jogos de terror. E ele é extremamente ruim para quem é fã de Resident Evil, tanto no estilo clássico, que todo mundo queria que Resident Evil, muita gente queria que Resident Evil voltasse a ser como nos clássicos, e ele mudou para outra coisa e agora ele mudou para outra coisa de novo. No Resident Evil 7, o que acabou acontecendo no final das contas é que Resident Evil 8 ele aparentemente é uma franquia não, Resident Evil 8 ele aparentemente vai ser a história do Nathan, que é o protagonista do 7, ou seja, o protagonista do 7 voltou, então não vai ser um outro protagonista completamente diferente, mas tem uma continuidade. Eu não sei como diabos isso funciona, a linha cronológica da Capcom é, ela foi se ela foi se destruindo. Resident Evil, a franquia, a história começa muito ruim. A história começa uma história trash e depois ela vai se tornando cada vez mais trash, cada vez mais trash, cada vez pior, cada vez mais horrorosa, cada vez mais ruim, cada vez mais se transformando em coisas diferentes. Diferentes. Tem gente que diz que o Naruto no Shippuden,
O Kishimoto se perdeu completamente, que a história virou uma porcaria, que tudo virou um lixo, mas Resident Evil é muito pior se você parar pra pensar como história. Se Resident Evil fosse uma história, você continuaria lendo pura e exclusivamente pela mesma razão que você começou lendo, que é pelo valor trash. Porque o valor trash é a única razão pela qual alguém assistiria a uma história como Resident Evil. Porque ela começa trash dos anos 80 e hoje ela tá trash anos 2020. Entendeu? O Resident Evil 8 parece um trash que vai ser lançado. Parece um filme trash que vai ser lançado. Não tem mais zumbis, não tem mais ganados, não tem mais Ouroboros, não tem mais família canibal, agora tem lobisomens e bruxas. Beleza, as bruxas têm uma relação profunda com os lobisomens, se você pesquisar. Mas, quer dizer o que? São lobisomens que são controlados por bruxas? Ou bruxas são controladas por lobisomens? Ou, no final das contas, é a história... Ou é uma história sobre um vírus que transforma mulheres em bruxas e homens em lobisomens? Mas que tipo de história é essa? E tem o Chris. Por que o Chris é um coadjuvante? Por que o Chris tá vivo? Por que não matam o Chris, meu Deus? O Chris é um péssimo personagem. Entendeu? Ele não serve para, ele não é um bom personagem como o Leon e a Jill. Todos os personagens de Resident Evil são melhores que o Chris e o Barry, meu Deus do céu. E o que acontece é que, sei lá, por que a Ada não é transformada numa das protagonistas de Resident Evil no lugar do Chris? Por quê? Quando que vão fazer o jogo da Ada? Não precisa fazer o jogo da Ada, mas seria bom se tivesse. Cadê a Ada? Ah, mas não tem o Leon, por isso não tem a Ada. Que tal se vocês fazerem alguma coisa solo com a Ada? Que tal fazer alguma coisa que tenha alguma relação com, sei lá, um jogo com o Leon e a Ada juntos? Sabe, gente, alguma coisa nesse sentido, porque Resident Evil não é mais o mesmo. Eu não sou fã de Resident Evil. Mas se eu não sou fã de Resident Evil e até eu tô percebendo que tem alguma coisa errada com Resident Evil, imagina quem é fã, quem gosta do negócio. Resident Evil é uma franquia trash, uma franquia bosta, é um bostômetro, entendeu? Uma franquia ruim, entendeu? Em quesito de história. A única razão porque vendeu 100 milhões ao longo da história dos jogos e se tornou uma das maiores franquias de todos os tempos da história dos jogos é pura e simplesmente porque é um jogo e porque as pessoas não estão nem aí pra história. As pessoas só se importam com o fato de matar zumbi. Porque é isso que as pessoas se importam no que estão jogando. Matar zumbi, entendeu? Matar zumbi, entendeu? É só esse tipo de coisa que importa. Porque no final das contas, eu vi o trailer do Resident Evil 8, Re8, eu sei exatamente o que esperar. Deve ser um jogo onde o Nathan, ele passa o jogo inteiro fugindo de lobisomem, ou em alguns momentos ele vai estar preso em certos lugares, tendo que se esconder de lobisomens, entendeu? E o Chris vai chegar no meio do jogo, ou um pouco mais pra frente, provavelmente vai ser no meio, e ele vai falar, ele vai revelar, ele vai ser um personagem que vai apresentar um diálogo expositivo para o nosso querido jogador. Na verdade, não estou ansioso para Re8, até porque eu não jogo videogame há 5 anos. Mas eu fico realmente pensando como é possível que uma franquia que nunca se levou a sério possa estar se perdendo tanto, no sentido de que toda a pouca lógica que tinha foi pro escambau faz tempo. Aliás, toda a pouca lógica que tinha, acho que foi embora no Resident 5. O Re5 acabou toda a lógica. E tudo que a gente vê a partir dos últimos 10 anos de Resident Evil foi menos e menos e menos e menos e menos lógica. Não tem mais lógica em Resident Evil. Não existe mais sentido em Resident Evil. Não existe mais nada em Resident Evil que faça sentido. Nada faz sentido. A única coisa que fazia sentido não faz mais sentido. Que são os protagonistas serem os protagonistas de Resident Evil. Então, gente, era isso que eu tinha para falar sobre Re8. Muito obrigado por terem me escutado. Tenha uma boa vida.